Meu nome é Alexandre Jopper e estamos dando início a mais uma aula do curso absolutamente gratuito sobre a parte geral do Código Penal. E neste encontro, quarto encontro, nós, em desdobramento às ocasiões anteriores, em que nos ocupamos do estudo da lei penal enquanto fonte formal e imediata, nós iremos hoje tratar das fontes formais mediatas, que na clássica divisão da doutrina são os costumes e os princípios gerais do direito. Os costumes, em primeiro lugar, podem ser definidos como um conjunto de normas de conduta que os indivíduos seguem na convicção de sua obrigatoriedade. Aliás, segundo bem lembra Damasio, é justamente essa convicção de que o comportamento é obrigatório no âmbito interno de cada um é que vai diferenciar o costume do hábito. Quando se fala em costume, é importante se fixar a premissa de que jamais terá ele o condão de criar crimes e penas, por força do princípio da reserva legal. De sorte que, por mais reprochável que seja, execrável que seja no âmbito puramente moral um comportamento, este será reputado lícito ou atípico, melhor dizendo, no campo penal, se não incriminado em lei. O incesto, por exemplo, é um comportamento que, à luz dos costumes, é repudiado. Todavia, por não estar previsto em lei como penalmente incriminado, trata-se de um comportamento que encontra censura apenas no campo moral. Da mesma forma que o costume não pode criar crime, também este mesmo costume não pode revogar leis penais incriminadoras. De modo que o desuso costumeiro não tem o condão de revogar uma lei penal incriminadora. Até pelo princípio fundamental, elencado desde o artigo 2º da Lei de Introdução ao Código Civil, no sentido de que uma lei só perde sua vigência com o advento de outra lei que a modifique ou a revogue, excepcionado, como veremos em tempo oportuno, o caso das leis temporárias e excepcionais. Mas, pois bem, onde eu quero chegar com isso? Que o costume que leva ao desuso de uma lei não terá força de promover a sua revogação. Há alguns tipos penais em nosso ordenamento jurídico que estão inequivocamente em desuso, como é o caso do artigo 234, que prevê o crime de escrito obsceno. Conquanto esteja em inequívoco desuso, pode este artigo ser aplicado a qualquer momento. Mas você já deve estar se auto-perguntando o valor desses costumes no campo penal. Poxa, Alexandre, eles não têm força de criação de crime. Eles não têm força revogadora de lei penal incriminadora. Onde está a sua utilidade, então? Calma. Em primeiro lugar, você tem que ter em mente de que os costumes têm importância fundamental no campo da interpretação da lei penal. Eu falei na aula passada que há tipos penais que contêm em suas descrições típicas os chamados elementos normativos, ou seja, elementos que demandam uma apreciação subjetiva de quem os aplica. Uma valoração subjetiva. Como é o caso, já falamos disso, do crime de difamação, ou seja, a imputação de fato ofensivo à reputação do indivíduo. Qual o conceito de reputação? Ora, os costumes de certa localidade no tempo e no espaço é que vão ditar esse conceito de reputação a auxiliar o julgador na aplicação do crime constante do artigo 139.
Da mesma forma, ocorre em relação ao crime capitulado no artigo 233, que trata do ato obsceno. Esse conceito também vai ser alcançado com a intervenção dos costumes. Outro exemplo extremamente elucidativo diz respeito à causa de aumento de pena no crime de furto, quando este, parágrafo 1º do artigo 155, quando este furto for cometido durante o repouso noturno. Ora, nada mais a demandar para a sua aplicação dos costumes. Na medida em que o conceito de repouso noturno é extremamente variável, seja no interior para a grande metrópole, seja para uma região A, B ou C deste país continental. O que você percebe, então, é que os costumes têm importância substancial no auxílio da interpretação da lei penal, sobretudo em relação aos elementos normativos do tipo. Mas, Alexandre, que os costumes possuem relevância como auxiliadores de interpretação, eu já entendi. Ocorre que, se só for isso, eles não podem ser fontes, ainda que mediatas, formais do direito penal, porque interpretar é apenas revelar o direito. Quando se interpreta o direito penal, não se está criando direito novo, mas apenas revelando um direito já existente. De sorte que, se os costumes tivessem apenas importância na interpretação, eles não poderiam ser reputados como fontes. E quando eles serão fontes mediatas? Quando eles prestarem auxílio na ampliação do alcance das normas penais não incriminadoras permissivas. O que eu quero dizer com isso? Com base nos costumes, será possível a ampliação da relação de causas que excluem a ilicitude, por exemplo. É possível, por força dos costumes, se conceber desta forma uma causa extralegal de exclusão da antijuridicidade. O mesmo raciocínio é impositivo aos princípios gerais do direito. Princípios gerais do direito, que são a alma, a essência, os pilares de sustentação do ordenamento jurídico. Eles, da mesma forma que os costumes, não podem criar crimes nem revogá-los. Mas os princípios gerais do direito, a exemplo dos costumes, ou mesmo imbricados entre si, poderão ampliar a relação de causas de exclusão da antijuridicidade ou da própria culpabilidade. Enfim, das leis penais não incriminadoras de natureza permissiva. O exemplo esmagador da importância dos costumes e dos princípios gerais do direito nesse aspecto, como fontes formais mediatas, está no caso da tradição no Brasil de se furar, tão logo a filha venha a nascer, de se furar as suas orelhas para a colocação de brincos. Eu indago aos amigos e amigas, esse comportamento do pai ou da mãe que fura as orelhinhas da criança que acaba de nascer para a colocação de brincos, encontra a adequação típica no artigo 129, que trata do crime de lesão corporal? Encontra. O artigo 129 fala: ofender a integridade física ou a saúde de outrem. Houve, no exemplo fornecido, efetiva mácula à integridade física daquela criança. Eu ainda pergunto, o fato além de típico que é, ele encontra ao menos um socorro nas causas de exclusão da antijuridicidade? Esse pai ou essa mãe agiram em legítima defesa? Em estado de necessidade? Em exercício regular do direito? No estrito cumprimento do dever legal? Não! O artigo 23, que trata das causas legais de exclusão da antijuridicidade, não socorreriam esses pais. Serão os mesmos
processados e condenados por crime de lesão corporal? Não! E não por quê? Porque por força de nossos costumes, da tradição, por força do sentimento ético coletivo que está por trás dos princípios gerais do direito, este fato não se choca com nossa consciência. Não se choca com o nosso sentimento do não permitido, do proibido. De modo que esse fato, furar as orelhas da filha recém-nascida para a colocação dos brincos, não seria considerado fato criminoso, embora típico, por conta de uma causa extralegal de exclusão da ilicitude, fundada com a interseção dos costumes e dos princípios gerais do direito. Por conta disso, é que eles são reputados fontes formais de natureza mediata. Ainda como terceira fonte formal mediata, de forma excepcional, nós podemos colocar a jurisprudência. E por que eu fiz menção expressa na sua excepcionalidade? Porque, em regra, a jurisprudência não será fonte do direito penal. E por que digo isso? Porque, na maioria, quase absoluta das vezes, cabe à jurisprudência a tarefa meramente de interpretar o direito, aplicando o direito abstrato ao caso concreto. Não cria, em regra, a jurisprudência direito novo, mas sim apenas por meio de sua interpretação judiciária se revela o direito abstrato ao caso em sua concretitude. Todavia, excepcionalmente, nós podemos detectar em certas situações uma postura da jurisprudência que configura autêntica criação de direito no campo penal. Eu chamo a atenção dos queridos amigos e amigas, a título exemplificativo, de uma súmula bem antiga do Supremo Tribunal Federal, de número 554, que diz o seguinte: o pagamento de cheque emitido sem provisão de fundos após o recebimento da denúncia não obsta ao prosseguimento da ação penal. Pois bem, o que se extrai a contrário senso da orientação da súmula 554 do STF? De que, no crime previsto no artigo 171, parágrafo 2º, inciso 6º do Código Penal, no crime que trata da submodalidade de estelionato por meio da emissão fraudulenta de cheque sem provisão de fundos, neste crime, se o pagamento do valor daquele cheque ocorrer até o recebimento da denúncia, estará impedido o prosseguimento da ação penal. Essa é a mensagem da súmula 554. E note você de que essa súmula, essa orientação vem sendo aplicada há anos e anos a fio no Brasil, mesmo depois do advento do atual artigo 16 do Código, que considera a reparação do dano até o recebimento da denúncia nos crimes praticados sem violência ou grave ameaça, mera causa de diminuição de pena. No caso específico dessa submodalidade de estelionato, de emissão fraudulenta de cheque sem fundo, a jurisprudência tem aplicado ainda a orientação da súmula, ou seja,
criou-se através da súmula 554, até hoje aplicável a essa submodalidade de estelionato, uma autêntica causa supralegal de exclusão da punibilidade, que é o pagamento do valor daquele cheque, emitido inicialmente sem provisão de fundos, o pagamento dele até o recebimento da denúncia, opera na prática a extinção da punibilidade. Criação de direito novo pela jurisprudência. Querem ver outro exemplo, agora mais atual? Já com o advento das chamadas súmulas vinculantes? Um exemplo em que a jurisprudência cria direito novo no campo penal? Súmula vinculante número 24. Não se tipifica crime material contra a ordem tributária previsto no artigo 1º, incisos 1 a 4 da Lei 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo. Notem que o Supremo, por intermédio desta súmula vinculante, condiciona a tipicidade do crime contra a ordem tributária, elencado no artigo 1º, incisos 1 a 4 da Lei 8.137, ao lançamento definitivo do tributo. Sem essa providência, não há que se falar em fato típico. O fato é atípico. Supremo, através dessa súmula, está criando direito novo e não meramente interpretando. Nessas excepcionais situações em que a jurisprudência extravasa a função meramente interpretativa para criar direito novo, é nessa situação excepcional que nós podemos considerar essa jurisprudência como terceira modalidade de fonte formal de natureza mediata. Mas atenção com um detalhe. Quando se fala dessa possibilidade da jurisprudência criar direito novo no âmbito penal, está se restringindo a função de fonte formal de natureza mediata. É um equívoco grave alguém considerar, ao nosso sentir, a jurisprudência como fonte formal imediata. Isso porque a jurisprudência, seja por intermédio de súmulas vinculantes ou não, jamais, em hipótese alguma, poderia criar crimes e penas. Ela pode, quando muito, através dessas súmulas, até então exemplificadas, ela pode limitar a intervenção punitiva do Estado. Seja para criar, como no caso da súmula 554, uma causa supralegal de extinção da punibilidade, seja, na hipótese da súmula vinculante 24, para condicionar a tipicidade do crime a uma determinada circunstância ou condição, enfim, sempre um comportamento relacionado à limitação do ius puniendi, jamais a criação de crimes e penas. De sorte que, nessas hipóteses excepcionais, poderá a jurisprudência criadora de direito para a limitação do ius puniendi figurar como fonte formal de natureza mediata. Uma vez analisadas as fontes do direito penal, temos que dirigir nossa atenção para outro tema também importante, que diz respeito à analogia. A analogia que nada mais é do que a aplicação a uma hipótese não regulada em lei de um dispositivo legal regulador de situação semelhante. Então, quando um juiz aplica a analogia, ele se depara com a hipótese A, que não possui regulamentação legal. Mas ele percebe que a hipótese B, que possui solução legal, é extremamente
semelhante à situação lacunosa A. O que ele faz? Aplicando o princípio geral de que para a mesma razão, a mesma solução, ele aplica a lei reguladora da situação B ao caso semelhante da situação A. Você deve já saber que a analogia, ao lado dos princípios gerais do direito e ao lado dos costumes, são 3 modalidades de autointegração da lei. Ou seja, é princípio geral de que o juiz não pode se escusar de julgar sob a alegação de ausência de dispositivo legal regulador da hipótese. De sorte que, na ausência de lei, ele deve recorrer à analogia, aos princípios gerais do direito e aos costumes, ou seja, aos princípios, ou melhor, aos mecanismos de autointegração da lei. Todavia, é importante se registrar, quando se fala em analogia, no âmbito penal, que a mesma, conquanto seja mecanismo de autointegração da lei penal, não é fonte formal de natureza imediata. Ao contrário dos costumes e dos princípios gerais do direito, que são fontes formais, a analogia não é. E por um motivo muito simples, porque por intermédio da analogia não se cria direito novo algum. Apenas se aplica um direito já existente a um caso semelhante. Essa analogia, ela pode ser de 2 espécies. A chamada analogia in bonam partem e a chamada analogia in malam partem. A analogia será considerada in malam partem quando ela prejudicar o destinatário do procedimento analógico. Ela será, em via inversa, considerada in bonam partem quando ela vier a beneficiar o destinatário da aplicação do procedimento analógico. Pois bem, fixadas essas premissas, nós temos que estabelecer o valor e a aplicabilidade da analogia no direito penal. E uma primeira observação, ela é fundamental. Analogia em relação às leis penais incriminadoras é uma possibilidade nula. Em outras palavras, para as leis penais incriminadoras, o procedimento analógico encontra as portas fechadas por força do princípio da reserva legal. De sorte que, por mais semelhante que seja um fato não previsto em lei como criminoso a outro assim considerado, não poderá o juiz estender a incriminação por analogia. Um exemplo muito elucidativo diz respeito ao crime de dano. O crime de dano previsto no artigo 163 do Código Penal tem a seguinte redação típica: destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia. Pena, detenção de 1 a 6 meses ou multa. Perceba que o artigo em questão contém 3 verbos núcleos: destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia. Suponhamos que um indivíduo, querendo vingar-se de seu vizinho, abra as porteiras da residência do vizinho para que o animal de estimação deste vizinho fuja da residência e ganhe rumo ignorado. A pergunta que não quer calar: aquele vingativo indivíduo que abriu as portas da residência para que o animal de estimação
desaparecesse, cometeu crime de dano? Não. Ele não destruiu, ele não inutilizou, ele não deteriorou coisa alheia. Muito embora fazer desaparecer coisa alheia seja um comportamento extremamente semelhante a esses 3 verbos núcleos previstos no artigo 163. Poderia o juiz criminal, ao argumento de que o fazer desaparecer é extremamente semelhante aos comportamentos de destruir, inutilizar ou deteriorar, aplicar por analogia esse pensamento e incriminar aquele indivíduo nas iras do artigo 163 do Código Penal? Não! Por quê? Porque a analogia é absolutamente vedada no campo das leis penais incriminadoras. Ou seja, jamais você poderá falar em analogia no campo penal em malam partem. De outro giro, no lado inverso, será perfeitamente possível a aplicação da analogia no campo penal em bonam partem. Ou seja, quando o seu destinatário for beneficiado pelo procedimento analógico. Aí sim é possível e amplamente admitida a analogia. Inúmeras são as situações em que a doutrina e a jurisprudência admitem a aplicação da analogia em bonam partem no campo penal. Talvez o exemplo mais badalado pela doutrina seja o do artigo 128, que em determinadas situações, mais especificamente em 2 situações, considera lícito o aborto. Ou quando, inciso 1, praticado por médico, não haja outro meio de salvar a gestante, ou, inciso 2, quando o aborto seja praticado por médico e a gravidez seja oriunda de crime de estupro, e haja o consentimento da gestante ou quando incapaz de seu representante legal. Pois bem, suponhamos que no caso específico desse inciso 2º do artigo 128, a gestante seja vítima não de crime de estupro previsto no artigo 213, mas sim de um crime semelhante ao crime de estupro, mas não menos execrável, que é o crime de estupro de vulnerável. Pergunta-se, o médico que ciente de que aquela pessoa grávida foi vítima de crime de estupro de vulnerável, uma jovem de 13 anos, ciente de que há o consentimento para o aborto não só desta, mas de sua representante legal, já que incapaz, por sua idade, ciente de prova inequívoca de que aquela gravidez foi fruto daquele odioso crime de estupro de vulnerável. Se ele praticar a manobra abortiva, o médico irá responder? A resposta é não. Por quê? Porque, muito embora o fato não esteja expressamente elencado nos permissivos legais do artigo 128, há que se aplicar na hipótese a analogia para permitir o aborto praticado por médico, não só quando a gravidez for oriunda de crime de estupro, do artigo 213, como também, por analogia, permitir-se o aborto quando a gravidez for oriunda do crime de estupro de vulnerável, constante do artigo 217. Dado que esses crimes odiosos possuem o mesmo bem jurídico tutelado, que é a dignidade sexual. Então, está aí uma hipótese consagrada de aplicação de analogia in bonam partem, que beneficiaria aquele que praticasse a manobra abortiva nessa situação análoga, a do inciso 2 do artigo 128. Outros exemplos são citados na doutrina.
até mesmo em relação a leis penais não incriminadoras de natureza meramente explicativa, como é o caso daqueles que defendem a possibilidade de analogia in bonam partem para incluir a prisão civil, em analogia à prisão administrativa, no Instituto da Detração, regulado no artigo 42, possibilitando assim que o tempo em que o indivíduo ficou preso civilmente por dever alimentos, no âmbito de um processo na vara de família, esse tempo em que ele ficou preso no âmbito civil pudesse ser computado no tempo de prisão criminal definitiva por eventual condenação, digamos, pelo crime de abandono material previsto no artigo 244 do Código. Vistos esses exemplos, resta-nos, em arremate, alertar ao amigo e à amiga que jamais podem esquecer de duas regras. Uma já bem assentada por vocês, de que a analogia no campo penal jamais pode ser in malam partem, mas sim apenas in bonam partem, ou seja, quando o seu destinatário por ela for beneficiado. O segundo aspecto a ser ressaltado: você jamais deve confundir analogia com interpretação analógica. Mas essa diferença nós veremos apenas na aula que vem. Meus queridos amigos e amigas, resta-me agradecer a sua valorosa audiência, pedir que, se apreciaram o nosso encontro, por favor, dê o joinha tradicional, o like no vídeo, inscrevam-se no canal para serem prontamente notificados das próximas aulas e lembrando, como sempre, que sempre estarei disponível nesse e-mail que aparece aí na tela para que você possa sanar suas dúvidas, não só sobre esta, como a todas as aulas anteriores. Um forte abraço para todos vocês e bons estudos!